livros antigos, aqueles que escrevi na minha primeira estadia nos Estados Unidos dos anos 80 e que de vez em quando dou-me ao trabalho de os reler, a ver se consigo captar a atmosfera que na altura vivia. Às vezes consigo, outras vezes não. Estou a falar aqui deste livro, Silva Carvalho, Cypress Walk, que é constituído por três livros. Do último livro, que é A Coragem como Pressuposto Poético, vou ler aqui um texto porque me parece interessante, visto que estamos nos anos 80, em 88, muito próximo do aparecimento da linguagem poética, e a minha cabeça, como diz aqui o texto, estava toda cheia de teorias, não é? Vou ler o texto, que é, para mim, é interessante e é engraçado. Nonadas, preocupado como ando, a sintaxe frouxa, nunca como agora vivi inundado de teorias, essas ideias que rompem no magma intelectual, e depois o medo, ficar ideia ou abstração numa língua sem sangue, e depois o desejo de vir vingativo queimar o corpo da escrita em nódoas de luxuosos delírios. A imaginação infrene e sem tréguas, as trevas ascendendo ao limite da consciência. Preocupado assim com nonadas, mas que é a vida? Que significa escrever-se um verso, esventrar-se uma emoção claudicante? Preocupado talvez por me ver ou sentir, talvez submerso nesta amorfa e dolorida inapetência, as palavras avançando sempre, abrindo clareiras no sentido, os sentidos não mais dispersos mas despertos, ousando dizer o inquestionável mecanismo da forma. Preocupado pelos vistos e, apesar de tudo, sentir que já não se sente o que se deveria sentir. A ideia de homem, uma ideia talvez nefasta, quando se pretende, sobretudo, sobreviver a todo custo, a toda a dor. 17/3/88. E muito próximo destes, consegui tudo mais ou menos por estas alturas, tenho aqui, este, por exemplo, é do 8/3, estávamos em março de 1978. Estado de coisas. Tenebrantes melodias acendem a consciência em incêndios obscenos. Uma língua que arde sem que ninguém a possa salvar. A derrocada sem valores do valor. Essa grande confusão. E truísmos ousando definir um espaço branco onde, ao ser, seria possível fugir a essência com que se finge um absoluto em estado raro. Acenos prefigurantes da desmedida presença, um terrível enleio que é perecer na demora onde o dia se faz luz e a luz outro lugar. Sim, haverá possivelmente um homem no homem, mas o horror, a falta, sentir sem linguagem que as palavras desertam a humanidade vígil para virarem expoentes
do logro e do deserto. Nenhum só sentimento azul do coração aflito. A ideia da ideia de estética procurando, ora reconhecer, como subjugar. A idade infamante percorrendo uma vida como se na morte lenta houvesse o delírio de outro mundo, noutro ser. 8/3/1988. Este outro, a impressão. A impressão às vezes de que só a cegueira me poderia libertar, salvar. E depois paro, releio, digo, isto não é poesia. E fico triste, tão triste que megamente procuro soletrar pela máquina cada palavra que escrevo, sílaba a sílaba, e lembro-me súbito de Rui Belo, sim, aquele sílaba a sílaba diz-me qualquer coisa, só não sei o que me diz, reflito. Um branco enorme em frente. Henry Miller falava em desconforto no momento da escrita. Outro desconforto, sem dúvida, mas a impressão, tantas vezes, de que só deixar de ver o fora me faria ver o mundo com outros olhos. Não consigo dar a ideia, quero dizer, há outros sentidos, mas também não é isso. A civilização, dizem, pelo menos a nossa, dizem, que é ocidental, privilegia o olhar. Foram os gregos, são os modernos, tudo é ver. E talvez haja coisas que merecessem a pena de subir ao palco perceptivo, sei lá, certos odores, certos corpos dados pelo tato, passar mãos, já foi o grito meu de alarme, quando os objetos seduziram no tumulto e rumor dos silêncios ônticos. Fechar os olhos para sentir o olhar seria um pouco a lição de hoje. Ver o invisível, sentir o insensível, falar o inefável. Toda uma, com certeza, utopia do ressentimento que foi existencial e agora parece sofrer as mamíferas explosões da mudez intelectual. 11/3/1988. Estranheza. É um poema do 11/8/1978. Por conseguinte, dentro deste livro. Toda uma alegria hipolótica esvai-se em canto no silêncio da tarde. O sol, célebre segredo no sibilino desenrolar da carne. Um corpo segue cedendo ao destino das raças de pacientes. Coincide a hora com a demora da sensibilidade. Permanecer assim por longos minutos, nutos do corpo ousando diluir o espanto ontológico que se refugia no titubear da linguagem. Há um sol em cada homem, o relógio antigo que diz as paixões
como os sofrimentos avaros, como desmerecê-lo ou reproduzi-lo, como senti-lo sem que a imagem da ideologia o idolatre, abrir os braços sem repercussões simbólicas, abarcar a fundura da experiência existencial, sussurrar bem baixo: sou e vivo, outro fogo urdindo fogueiras no conluio com a memória. Dura sem tempo a clivagem da possibilidade, a eternidade revista e revisitada, ideia onde o terrível eco da tradição se explode para melhor dar a conhecer uma presença. Encanto tamanho, o rosto amadurecido, os pés sentindo a terra como uma efervescência. Cicia o coração um amor alado. Eis o homem e sente-se ao redor a inevitável estranheza. 11/3/1988